Agora, na segunda parte do capítulo 4, tá acabando, semelhança de polígonos. Eu fiz um resumão aqui, bem simples. Eu ia até encaminhar uma aula do nono ano para vocês, mas a aula tava enorme, tipo 21 minutos uma, mais 7 minutos a outra, eram umas 3, 4 aulas, então eu vou fazer um resumão. Quando eu tenho semelhança de polígonos, quando eu tenho a semelhança entre os ângulos formados por esses polígonos, eu tenho indícios que eles são semelhantes. A semelhança, a gente usa essa palavra para indicar que os polígonos são iguais. Na geometria a gente não fala iguais, né? A gente fala semelhantes. Enfim, se vocês observarem, essa figura 1 e essa figura 2, elas são semelhantes, elas são iguais. Não iguais nas medidas, tá? A gente está falando aqui de uma igualdade nos ângulos. Então aqui eu tenho um ângulo qualquer, esse ângulo está igualzinho representado aqui. Aqui eu tenho um outro ângulo, então esse ângulo também está aqui. E aqui eu tenho um outro ângulo, que também está representado aqui. Então elas são proporcionalmente iguais. Por exemplo, se de A até B eu tenho, não sei, 4 unidades, naturalmente, de Azinho a Bzinho, pode ser que eu tenha 2 unidades. O 2 e o 4 são proporcionais? São, né? O 2 é metade de 4 e o 4 é o dobro de 2. Sempre tem essa relação de proporcionalidade. Então, por exemplo, se de A até B eu tenho um valor, ele tem que ser proporcional a Azinho Bzinho. A gente representa assim, ó. A medida AB está para Azinho Bzinho. Assim como, por exemplo, eu posso usar esse lado, posso usar esse outro, tanto faz. Vou usar esse de baixo. Assim como BC está para Bzinho, Czinho, por exemplo, tá? Um lado sempre está para o outro na proporção que um outro lado está para o outro. Se eu comecei falando da figura grande para pequena, então eu tenho que ir do outro lado, depois do assim como, tem que começar de novo do grande para o pequeno. Se eu falei que Azinho e Bzinho está para Azão, Bezão, então do lado de lá eu tenho que começar Bzinho, Czinho, Bezão, Czão embaixo, tá? Isso aí eu acho que vocês já lembram também. Aqui eu tenho um triângulo. Por que triângulo? Porque geralmente o triângulo é o que mais aparece, tá? Aparece de tudo, gente, mas o triângulo às vezes é o que mais aparece. Aqui eu tenho um triângulo qualquer. Esse triângulo, ele é um triângulo isósceles, né? Tem 2 ângulos iguais, naturalmente, então, 2 lados iguais. E um outro triangulinho formado dentro dele. O que eu já posso concluir, independente de semelhança de triângulos? Se aqui eu tenho um ângulo alfa, por exemplo, qualquer, alfa aqui e alfa aqui, naturalmente, esse ângulo formado entre uma diagonal e uma reta, assim como aqui embaixo, também vai ser alfa aqui e alfa aqui. Sempre que eu tiver um triângulo dentro do outro, as bases, que for retinho assim, né, na base, essas bases também vão ser iguais, tá? Porque o ângulo formado aqui é o mesmo formado aqui, tá bom? Ele só tá menor. E, obviamente, esse outro ângulo aqui do bico, que eu vou chamar de beta, ele vale tanto para o triangulinho menor quanto para o triângulo maior. Só não posso esquecer que eu digo, neste caso aqui, que AB, eu pego o triângulo como um todo e depois eu pego o triangulinho. Como se eu pegasse o triângulo grande e o triângulo pequeno à parte, tá? Aqui seria o meu alfa e alfa, aqui alfa e alfa. E aqui beta para os 2, tá bom? Então eu digo que Azão, Bezão está para AD, tá? Ó, esse lado está para esse lado, assim como se eu colocasse dessa maneira, tá? Quem preferir destacar esse triângulo menorzinho embaixo, ficar com um triângulo grande ou pequeno, também tanto faz, tá? Assim como, ó, AB está para AD, assim como AC está para AE, ou assim como BC está para DE, por exemplo, tá? Vou deixar assim, vocês completem como vocês acharem melhor. E aqui é o mesmo caso, só que aqui eu tenho um triângulo escaleno, né? Os 3 lados são diferentes, os 3 ângulos são diferentes. Então, se aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu também tenho um alfa. Se aquele é beta, então aqui ele é beta. E se aquele é gama, ele é gama para os 2. Então, aqui eu tenho A,
BC, DE, por exemplo, né? E continua do mesmo jeito de lá. AB está para AD, assim como AC está para AE, ou BC está para DE, assim como AC está para AE, enfim, tem várias maneiras aí, dependendo do que a gente tiver em relação ao exercício. E eu já comecei aqui, falando em escala, eu comecei aqui com o 17, falando de proporção, né? Que fala o seguinte, página 89. Para divulgar a venda de um galpão retangular de 500 metros quadrados, então esse galpão, ele tem 5.000, né? Metros quadrados. Percebam que aqui as unidades estão em centímetros, a gente já vai ver isso. Uma imobiliária elaborou um anúncio que constava a planta simplificada do galpão em escala, conforme a figura abaixo. Então, o anúncio ele tinha 10 centímetros por 5 centímetros, né? Uma etiquetinha aí desse galpão, um projetinho de mão. Só que esse galpão, na realidade, ele tem 5.000 metros quadrados. Se eu fosse ver aqui, multiplicar a base vezes a altura, daria 50 centímetros quadrados. Mas, na realidade, está falando que tem 5.000 metros quadrados. Ou seja, esse pedacinho, ele está representando, na verdade, um galpão de verdade, né? Um galpãozão mesmo, de metros, onde a base mede X e a altura mede Y, não sei ainda. Então tá, o que eu sei em relação a esse galpão? Que a área é 5.000 metros quadrados. O que é a área do retângulo? A área é base vezes altura, né? Quanto que é a base? A base é X. E a altura? Y. E a área? 5.000. Ah, então no final eu sei que X vezes Y dá 5.000 metros quadrados, tá? É suficiente para eu determinar, então, as dimensões desse galpão? Ele quer saber, na verdade, quanto mede o maior lado, né? No caso, ele quer saber o valor de X desse galpão. O que eu sei? Pela semelhança ali de polígonos, eu sei que o 10 está para X, né? Estou comparando base com base. Assim como o 5, agora eu vou comparar a altura com altura. Assim como 5 está para Y. Então tá. Multiplicando em cruz, eu chego à conclusão que 5x igual a 10y. Ou seja, como que eu quero no fim das contas é x, é interessante que ele não suma, né? Aqui eu vou descobrir quem é x e quem é y para ficar bem completo. Bom, x igual a 10y dividido por 5. X, então, é igual a 2y. Sabendo disso e sabendo que x vezes y é 5.000 e sabendo que x é igual a 2y, então 2y vezes y igual a 5.000. 2y ao quadrado igual a 5.000. Aqui é só matemática, né? 5.000 dividido por 2 dá 2.500 e por causa desse quadrado vai entrar uma raiz quadrada. Estou fazendo mais rápido, mas vocês façam aí passo a passo. Raiz de 2.500 é 50. 50 o quê? Já que eu estou falando do meu metro aqui, né? Então, 50 metros. Se y vale 50, quanto vale x? Vou voltar aqui para essa equaçãozinha que está mais simples. Já que x é igual a 2 vezes y e y vale 50, o x vale, então, 100 metros. Esse é um galpão de 100 por 50. Alternativa, letra E. Vamos continuar aqui o 18. Pessoal, trigonometria é um assunto tão importante, então eu vou fazer o máximo de exercícios que eu conseguir com vocês, tá? Mas prestem bem atenção, não rouba, tá? Vai fazendo na apostila também. E se vocês estiverem seguros, pause e faz sozinho. Considere a imagem a seguir, que representa o fundo de uma piscina em forma de triângulo com a parte mais profunda destacada. Provavelmente essa piscina aqui é de ponta cabeça, tá? A parte mais profunda seria essa aqui. Bom, aqui eu tenho então que é uma base e aqui eu tenho um valor de x. O x é o que eu quero descobrir no fim das contas. Como eu faço isso usando então semelhança de triângulos? A gente viu uma coisa bem parecida agora nessa lousa que eu apaguei aqui da teoria. A gente viu que quando eu tenho um triângulo dentro do outro, os ângulos também são os mesmos. Ou seja, se eu tenho aqui um triângulo isósceles, aqui dentro eu tenho outro triângulo isósceles. Se daqui a aqui eu tenho 2 metros, naturalmente, daqui a aqui eu também tenho 2 metros. E esses 8 metros, eu estou me referindo a tudo, né?
8 metros, para não confundir. Como que eu faço minhas proporções? Então, eu sei que x está para 12, não precisa começar do maior, não precisa começar do menor, começa por um dos dois, vocês escolhem, tá? Mas eu sei que base está para base, né? Então, x está para 12, assim como posso usar esse lado, né? Eu sei que o 2 está para 6. Não, eu tenho que usar o triângulo inteiro, lembra? Assim como o 2 está para 8. Vou até desenhar aqui separado, ó. Esse é o triângulo grande e ele tem esse triangulinho pequeno, né? Dentro. Vou colocar ele aqui, ó. Pronto, esse é o triangulinho pequeno. O triângulo grande é alfa aqui, 12 centímetros e 8. E o pequeno? Também alfa aqui, x e 2. Assim fica mais fácil de vocês olharem. X está para 12, assim como 2 está para 8, tá bom? Continuando aqui, multiplicação em cruz, 8x igual a 24, x igual a 24 dividido por 8, 3 metros. Alternativa, letra C. Vamos lá para o 19. Já desenhei, está falando de rampa, já desenhei a rampa, ó. A rampa de um hospital tem a sua parte mais elevada, uma altura de 2,2 metros. Qual que é a parte mais elevada de uma rampa? Esse topo aqui, né? Falou que esse topo tem uma altura de 2,2 metros. Lembrando que uma rampa vai formar, então, um ângulo de 90 graus aqui, né? Um triângulo retângulo. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, então o paciente, ele saiu daqui, ó. E ele vai caminhar, então, sobre a rampa, tá? Um paciente, ao caminhar então sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. Então, ele começou a andar aqui nessa rampa, tá? Foi andando. Numa certa altura, ele andou aqui. Ele andou aqui, na horizontal não, na diagonal, né? Porque é uma rampa. Ele começou a subir a rampa, andou 3,2 metros. E percebeu que ele estava a uma altura de 0,8 metros. A uma altura, então, ele ficou de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda vai caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa, ou seja, falta ele caminhar aqui, né? Falta ele caminhar x. Para atingir o ponto mais alto da rampa Gente, de novo semelhança, né? Eu tenho um triangulão aqui e um triangulinho aqui. Vou até desenhar ele aqui embaixo, ó. Eu tenho o triangulão e tenho um triangulinho. Para os dois eu tenho 90 graus, né, ó, certinho. Esse triângulo menor tem 0,8 e o maior 2,2. O menor tem 3,2 de diagonal e o maior tem quanto? X? Não, tem x mais 3,2, né? Daí é inteiro. Só eu fazer a minha relação aqui então. Vou deixar vocês fazendo sozinhos, né? Para vocês terem alguma coisa para fazer sozinhos aí. Então, esse 19 vocês façam sozinhos. Deixa eu já colocar o 20 aqui. Lembra da relação toda aí do triângulo, hein? Ah, não tem. Não tem figura. Vamos ver. Número 20. Um poste vertical. Vou desenhar o poste, gente. Vai falando, vai desenhando. Um poste vertical projeta uma sombra de 8,8 metros. Então, o sol está aqui, né? E ele vai projetar a sombra. A sombra ela é projetada onde? No chão, né? Então, a sombra, ela tá aqui, ó. Deixa eu trocar de cor. Projeta uma sombra. Olha a sombra aqui do poste. E essa sombra tem 8,8 metros. Deixa eu até tirar esse chão feio que eu coloquei aqui. Pronto, eu tenho um poste que está projetando uma sombra de 8,8 metros. No mesmo, um poste vertical projeta uma sombra de 8,8 metros. No mesmo instante local, onde uma pessoa de 1,65 m, na posição vertical, projeta uma sombra de 2,5 metros. Então, eu tenho aqui uma pessoa. E essa pessoa projeta uma sombra. Projeta uma sombra de 2,5 metros. E essa pessoa tem 1,65 m.
1,65 m. Posso transformar essa pessoa numa retinha aqui, né? De 1,65 m. Mais fácil para eu ter as minhas relações. A altura do poste é mais próxima de... Gente, ó, é como se eu tivesse aqui um triângulo, né? Ó. Olha aqui outro triângulo. É só fazer a comparação. O poste tem uma altura X e projeta uma sombra de 8,8 metros. E uma pessoa de 1,65 m projeta uma altura, uma sombra de 2,5 metros. Então, X está para 1,65, assim como comecei do X, então tem que começar do 8,8. 8,8 está para 2,5. É só fazer essa multiplicação em cruz aqui. 2,5x igual 1,65 vezes 8,8, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 13, 3, 2, 0, 0, 2, 5, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 14,52, x igual 14,52 dividido por 2,5, vou roubar um pouquinho, 5,808 aproximadamente metros. Então, esse poste tem aproximadamente 5,8 metros, a alternativa letra B. Vamos continuar. Vamos finalizar aqui e fazer o 21 e o 22. 21. Dois terrenos retangulares são semelhantes. Vou desenhar os dois terrenos aqui, tá? Eles são semelhantes e a razão dos seus lados é 2/5. Então, tem um retângulo que é maior que o outro. Pronto, desenhei dois retângulos aqui. Pronto. São semelhantes e a razão dos seus lados é 2/5. Razão, vou colocar RZ, 2/5. Obviamente, o 2 se referindo ao menor e o 5 ao maior, tá? Se o terreno maior tem 50 metros de frente, vou colocar que a frente é horizontal, tá? Então, o terreno maior, tem 50 metros de frente. Vou considerar que a frente é aqui, tá? 50 metros. E o seu perímetro mede 40 metros. Perímetro, 400 metros, aliás. Então, as dimensões do terreno menor são... Bom, a do terreno menor mede x e y. Pronto. Se o perímetro é de 400 metros, então o que eu posso concluir, né? Se é 50 metros aqui, então 50 metros aqui também. Aqui eu tenho Z e aqui eu tenho Z, por exemplo, tá? Então, 50 mais 50 mais Z tem que dar 400 metros. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó. 50 mais 50, o perímetro seja 400, então 100 mais 2Z tem que ser igual a 400. Eu só somei 50 mais 50 mais Z tem que dar 400. 2Z igual a 300, Z igual a 150. Meu desenho nem faz sentido, né? Então, ele é 150 de assim e 50 subido. Pronto, para ficar mais bonitinho. Essa é a dimensão do meu retângulo maior. E o meu retângulo menor, ele é na razão aí de 2/5. O que eu concluo a partir disso? Ó, circular aqui a minha razão. O que eu concluo a partir disso? Concluo que x está para 150, assim como 2 está para 5. Não faz sentido eu colocar o 5 em cima e o 2 embaixo, porque é sempre o menor primeiro e o maior depois, tá? Se eu estou falando do menor para o maior, então do menor para o maior. Se eu quisesse falar que 150 está para x, assim como 2 está para 5, não, aí eu inverto, assim como 5 está para 2, tá bom? Pode colocar aí das duas maneiras. Já que a razão é de 2/5, então x está para 50, x está para 150, assim como 2 está para 5. Multiplico em cruz, 5x igual a 300, x igual a 60 metros. Pronto, então aqui é 60 metros. E y, vou fazer o contrário, já que a gente fez isso dessa maneira. 50 está para y, assim como 2 está para 5, não, aí sim, 5 está para 2. O de cima com o de cima, tá? O maior número com o maior número. 5y igual a 100,
y igual a 20 metros. Então, aqui, 20 metros. Alternativa, letra C, 20 e 60. Número 22, esse aqui tá interessante, ó. Conta uma historinha aí, vocês podem pausar e ler a história. Eu vou começar pelo problema mesmo. Tá aí no terceiro parágrafo. O projeto determina a construção de um muro reto saindo de um ponto D do lado BC do triângulo até um ponto E do lado AC do triângulo. Então, o ponto E está aqui entre A e C, tá? E fala que de A até E tem 100 metros e que de C até E tem 150 metros. Então, o E está mais ou menos aqui, ponto E. Ele está a 100 metros de A e 150 metros de C. Eu só estou desenhando o que o exercício está falando, tá? E DE e AC são perpendiculares. DE, cadê o... Ah, o ponto dele está aqui entre B e C, né? Ainda não sei onde que ele está exatamente. Eu sei que Pera de novo, meu Deus, me perdi. Eu sei que DE e AC são perpendiculares. DE, ele está aqui em algum ponto aqui, né? Então, DE e AC são perpendiculares. Para ser perpendicular, tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, o meu ponto D está aqui. E aí a pergunta, desprezando a largura do muro, ele medirá. Gente, a largura do muro, o muro é isso aqui, né? O muro é esse DE aqui, que vamos chamar ele de Z. Bom, vamos chamar ele de Z, com Z na cabeça. Como que eu faço a comparação desse triângulo? Vocês podem enxergar que é um triângulo dentro do outro, porém, os ângulos não estão na mesma posição. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou separar esses dois triângulos, num triângulo grande e outro menor. Pronto, 90 graus para os dois. Esse é o triângulo ABC e esse é o triângulo onde está 90 graus é E. Aqui a medida menor é D e essa medida maior é C, tá? Esse é o meu triângulo menor. Então, quanto que mede? O ABC mede 150 aqui, mede 100 mais 150, 250 aqui, e aqui mede X, não sei quanto é. Já no triângulo DEC, DCE, então eu tenho que de D até E eu tenho Z, eu tenho 150 de E até C, e aqui em cima eu tenho Y. Bom, qual é o primeiro valor que eu já consigo detectar olhando aqui os meus triângulos? O primeiro valor que eu consigo identificar pode ser esse X. Por quê? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Aplicando Pitágoras, eu já consigo determinar quanto vale X. Então, hipotenusa ao quadrado, nesse aqui eu vou colar bastante os valores para não ter que fazer tudo na lousa, tá? É a soma do quadrado dos catetos. Pronto. 250 ao quadrado, será que tem aqui? Não tem. 250 ao quadrado, então x ao quadrado é igual. Faz a conta aí, tá, gente? 250 ao quadrado menos 150 ao quadrado. X, então, vai ser igual a 200. Desenvolvam essa continha aqui, porque senão vai ficar muito grande, tá, gente? Aqui pra gente fazer. Então, o x vai ser igual a 200 metros, tá? O que me interessa, no fim das contas, é o valor de z. Tá aqui, ó. É o z que eu quero saber. Mas já identifiquei, então, que o x vale 200. Já vou apagar ele aqui. 200. Deixa eu ver, sim. Então, aqui eu já vou substituir ele por 200. Agora, eu tenho mais artifícios para conseguir descobrir os outros valores, né? O que me interessa é z. Então, eu já posso colocar que 200 está para 150, assim como 150 está para z. Multiplicando aqui em cruz, 20z igual 15 vezes 150, vou colocar assim melhor, dá 0, 5, 1, 2, 7, mais 0, 5, 1, 0, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 5, 0, z é igual a 112,5. Isso aí. Então, a
alternativa, letra A. Pessoal, por hoje foi. Na próxima aula a gente vai finalizar essa apostila. E na outra, acho que vai ser segunda-feira, não sei, vai ser a nossa provinha, tá? E daí finaliza tudo. Então, bons estudos. Se tiver dúvida, vem falar comigo. Não deixa passar porque o ano não acabou. E até a próxima aula.